Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, cumprimentar aí todos os ouvintes da Rádio Ágape, cumprimentar aí todos os irmãos do Facebook, os congregantes ali do Ministério Segundo o Coração de Deus, com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada de quarta-feira, dia 28/10/2020. Estamos aqui ao vivo às 19h33, irmãos, para trazer mais esse estudo bíblico da Palavra do Senhor. Estudo bíblico de todas as quartas-feiras. E nessa noite de hoje nós vamos iniciar aqui fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor e pedindo aí a ajuda do Espírito Santo nessa noite abençoada. Amém, irmãos? Oremos junto comigo. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado e querido, queremos aqui, meu Pai, te louvar, queremos aqui agradecer ao Senhor, bendizer o Teu nome, Senhor, agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite, de estarmos aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, Senhor, aprender com essa lição maravilhosa deste trimestre, meu Pai, através ali do livro de Jó, que nós possamos entender muitas coisas que acontecem nas nossas vidas e aquilo que nós não conseguimos entender, meu Pai, que nós possamos confiar que o Senhor é um Deus soberano e está no controle de tudo. Quero te apresentar cada vida no aplicativo, quero te apresentar cada vida no Facebook, Senhor. Vai aí trazendo as almas, meu Pai, para assistir o estudo, para receber do Senhor nessa noite. Que o Seu Espírito Santo venha nos ajudar nessa noite, repreendendo aí todo mal, todo impedimento do inimigo, Senhor, seja repreendido nessa noite. Que o Senhor possa abençoar cada vida do aplicativo, do Facebook, cada congregante do ministério, meu Pai, vai abençoando aí nessa noite. E desde já, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de todos que já se encontram aí nessa live, meus irmãos. Nossa diaconisa Neide, nosso irmão João Gabriel, nossa irmã Taline, meu filho Pedro Henrique, nossa diaconisa Tereza, minha esposa, né, missionária Nilma está aí também, Taline, já falei, né, minha filha Suzane e a irmã Miris Fran. Que Deus abençoe a todos, viu, irmãos? Fiquem aí ligadinhos, porque hoje Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Nossa irmã Marilene também está aí, então nós vamos estar aí, irmãos, abençoando a cada um que for entrando nessa live. Se tem aí alguém assistindo que eu não citei ainda, coloque aí seu nome, que nós vamos estar aí também abençoando a sua vida. Amém? E os irmãos podem deixar os seus pedidos de orações aí nos comentários, que no final dessa live nós vamos estar anotando todos os pedidos de orações no caderno de orações. Amém? Glória a Deus. Irmãos, não perca essa aula, que essa aula é abençoada por Deus. Vamos lá para o tema dessa aula de hoje? Nós estamos estudando, primeiramente vou colocar aqui a revista. Estamos estudando, irmãos, essa revista, A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. Você pode comprar essa revista em qualquer livraria evangélica. Estamos na lição número 4, então eu creio que ainda dá tempo, né? Nossa irmã Nilde Vila Nova já está aí também. Que Deus abençoe nossa irmã Maria Lúcia também, que já está deixando o seu pedido de orações, pedindo oração para um jovem que está em depressão. Vamos estar orando sim, irmã. No final vou estar anotando e apresentando aí todas as vidas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Só peço aos irmãos aí paciência, né? Porque nós vamos orar. No final vou estar anotando, porque senão a gente se perde aqui no estudo. Amém? Mas pode deixar os comentários aí que nós anotamos o nome de todos para a glória e honra do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Deixa eu colocar aqui meu rosto de volta, né? Então nós estamos aí estudando essa revista, é o 4º trimestre. A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. Você está sofrendo, irmãos? Você está sofrendo alguma aflição? Você está sofrendo algum problema? Pode ter certeza que juntamente com o sofrimento vem também a restauração, assim como aconteceu na vida de Jó. Nós estamos aqui na lição número 4, nossa irmã Marilene também já está pedindo oração e nós vamos estar anotando. Nós estamos aqui na lição número 4. A lição número 4 é o drama de Jó. Lição de 27 de outubro. Aqui está 27 de outubro, irmãos. Eu esqueci, eu errei, tá bom? Botei a data errada. Nossa diaconisa Patrícia Santos já entrou aí também, então que Deus abençoe.
Ó, irmãos, eu errei, botei dia 27 de outubro, mas na verdade é 28 de outubro, amém? O drama de Jó. Os irmãos orem aí pela minha filha, pela minha família também, que sempre está nos ajudando também nessas lives, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nossa irmã, nossa diaconisa Patrícia já convidando a todos aí para estar assistindo, né? Todas as suas irmãs. Então é a bênção do Senhor também, para a glória e honra do Senhor. Então vamos lá, irmãos, lição número 4, drama de Jó. Nós vamos agora para o texto áureo. Vou estar colocando aí o texto áureo para os irmãos. O texto áureo está lá em Jó 1, capítulo 1, né? Versículo 21, que diz assim: E disse, né? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Verdade prática. Vamos para a verdade prática dessa lição. A despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiéis ao Senhor. Glória a Deus. Então, apesar de todas as provações que nos sobrevêm muitas vezes, devemos permanecer fiéis ao nosso Deus. É o que nós vamos aprender aqui. Amém, meus irmãos? Vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Deixa eu colocar a leitura bíblica em classe. Os irmãos acompanham aí. Está lá em Jó capítulo 1, versículo 13 ao 22, onde diz assim: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo dos céus, fogo de Deus, caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó levantou e rasgou seu manto e rapou a cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Muito forte, né, irmãos? Vamos aqui para a segunda parte da leitura bíblica em classe. Está lá em Jó 2, versículo 6 ao 8, que diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, irmãos, muito forte, né? Nosso diácono Roberto já está aí também. Que Deus abençoe. Nosso evangelista Jânio está aí também, né? Evangelista Jânio vai estar ali sexta-feira ministrando a palavra do Senhor no Ministério Segundo o Coração de Deus. Sexta-feira às 19h30. Esperamos a todos aí. Em nome de Jesus, vamos estar divulgando melhor aí depois, né? Do estudo bíblico. Então, irmãos, uma notícia atrás da outra, né? Uma notícia ruim atrás da outra se abateu sobre Jó ali. Mas em tudo, Jó não blasfemou. Jó adorou. Amém? Nosso colega aí, nosso irmão Wesley Tavares está aí também. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, objetivo geral dessa lição: mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus. Será que eu e você estamos mantendo nossa fidelidade a Deus? Se você está aí do outro lado, é porque você é uma pessoa, né, que tem procurado aí, irmãos, manter sua fidelidade a Deus. Eu peço também que você mantenha essa fidelidade até o final dessa programação, amém? Para você receber de Deus, em nome de Jesus. Vamos aqui para os objetivos específicos.
revelar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. Explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos. Demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. Glória a Deus. Os irmãos estão dizendo aí que é muito forte, e realmente é muito forte essa passagem de Jó. Essa história de Jó, irmãos. Vamos aqui destrinchar mais, né? Nosso evangelista Weverton está aí também, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu ler aqui mais uma observação, antes de nós estarmos indo aqui para a introdução. Nesta lição, veremos a calamidade que se abateu sobre a vida de Jó. A partir deste drama, temos a oportunidade de refletir a respeito do sofrimento e o modelo de comportamento que o cristão deve ter para a própria vida diante das adversidades. A realidade de Jó muitas vezes pode tornar-se um espelho na vida de muitos cristãos, o que nos deve levar a reagir conforme o que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Em nenhum momento o nosso Senhor negou que teríamos sofrimento na vida. Nesse aspecto, a grande diferença entre quem tem confiança em Cristo está na forma que se passa pelo caminho do sofrimento. Assim, Jó é um grande exemplo de fé e paciência para os cristãos. Duas virtudes, que nós temos que ter, irmãos: fé e paciência para sobreviver, para sobressair a todas as adversidades da vida. Nós vamos aprender aqui que Jó ele foi provado no trabalho, na família e na saúde. Consequentemente, todas as provações vieram juntos. Provações emocionais, provações espirituais, provações, irmãos, sentimentais, psicológicas. Tudo isso se abateu sobre a vida de Jó, mas em tudo ele não blasfemou e mais, não atribuiu a Deus falta alguma, Ele não colocou culpa em Deus. Ele reconheceu que Deus ele é soberano e Deus ele pode fazer o que ele quiser. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos, aqui fala de uma grande luta. Agora, isso é importante saber. Sempre com uma grande luta, irmãos, vem uma grande vitória. O tamanho da sua vitória é proporcional ao tamanho da sua luta, Quando nós temos ali pequenas lutas, irmãos, quando nós saímos vitoriosos de pequenas lutas, nós quase nem comemoramos. Nós pensamos, foi até fácil sair. Agora, quando nós saímos bem, irmãos, quando nós saímos com a vitória de uma grande luta, uma grande provação, irmãos, não é muito melhor? Então, a vitória é proporcional à luta. Quanto maior a sua luta, maior vai ser a sua vitória. E no final, você vai comemorar muito mais. No final, você vai reconhecer, nossa, a luta foi muito grande, mas graças a Deus, eu consegui sair dessa luta. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Não sei o tamanho da sua luta, mas o tamanho da sua vitória vai ser do tamanho da sua luta. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Vamos lá, introdução. A provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas na visão de seus amigos um pecador revoltado e arrogante. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seus bens mais preciosos, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição. Então nós vamos refletir como Jó reagiu diante de tudo isso. Amém? Nosso diácono Roberto já está aí, Que Deus abençoe nossa irmã Nilde Vila Nova também. Que Deus abençoe em nome de Jesus, meus irmãos. Irmãos, muitas vezes nós passamos, quando nós não temos ali uma maturidade cristã, quando nós somos ali novos na fé, ou não temos ali uma maturidade, ainda cristã, muitas vezes nós pensamos que nós estamos no controle das coisas, Quantas vezes nós não pensamos que estamos no controle?
Às vezes nós pensamos até que conseguimos resolver as coisas com o nosso próprio entendimento. Às vezes pensamos que conseguimos resolver no grito. Às vezes pensamos que conseguimos resolver com a força do nosso braço. Mas quando nós adquirimos aí uma certa maturidade cristã, aí nós começamos a reconhecer, irmãos, que nós na verdade não temos o controle de nada. A única coisa que muitas vezes nós conseguimos controlar, né? Nem sempre, mas às vezes conseguimos ainda controlar, somos nós mesmos, quando nós temos o domínio próprio, né? Nem sempre conseguimos ainda nos controlar, mas a única coisa que muitas vezes temos ainda o controle é sobre nós mesmos, sobre as nossas ações, mas isso quando nós estamos sujeitos ao Espírito Santo, aí nós adquirimos o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Mas nós vamos entender que nós não temos o controle de nada. Amém, meus irmãos? Jesus Cristo diz que nós não estamos livres de provações. Jesus falou em João 16:33: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus falou: não fique desanimado, não seja desanimado. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amém? Deus ele quer nos animar nessa noite de hoje. E já que nós não temos o controle de nada, irmãos, o que nos resta fazer? Confiar em Deus. Porque fé é confiar, irmãos. Fé não é apenas acreditar. Acreditar é diferente de confiar. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se você estiver, irmãos, se você estiver de um lado do muro, né? Se eu estiver de um lado do muro e eu perguntar para você, perdão, irmão, se você estiver em cima do muro, uma criança em cima do muro, e eu perguntar para essa criança, vamos supor que é meu filho está em cima do muro e eu estou lá embaixo. Aí eu pergunto para o meu filho: você acredita que seu pai pode te segurar se você pular desse muro? Aí meu filho vai falar, né? Eu acredito. Aí eu vou dizer: então pula de cima desse muro que eu te seguro. Será que meu filho vai ter coragem realmente de pular? Né, irmãos? Ele pode até acreditar que eu tenho força para segurar ele. Mas será que ele vai ter fé para pular? Muitas vezes nós somos essa criança em cima do muro, né? Deus está falando: pule daí que eu te seguro. Muitas vezes Deus fala: você acredita que eu posso te segurar? E muitas vezes nós falamos: acreditamos. Nós acreditamos em Deus. Agora muitas vezes Deus vai falar: então pula que eu te seguro. Será que nós temos fé o suficiente para pular? Então fé é isso, irmãos, é confiar. Não é apenas acreditar, mas é confiar. Muitas vezes nós acreditamos que Deus ele pode fazer todas as coisas. Mas muitas vezes nós não confiamos que ele vai fazer. Deu para entender a diferença, meus irmãos? Então fé é isso, né? É confiar que Deus vai fazer o melhor para nós. Nosso irmão Marcos Antônio, né? Já está aí também, nosso diácono Marcos. Deus abençoe o diácono Marcos, né? Diaconisa Letícia, Samuel, toda a família. E Deus abençoe também o nosso diácono Antônio também, né? Marcos Antônio e o diácono Antônio, esposo da nossa diaconisa Teresa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos. Nós não temos o controle dos males que sobrevêm sobre as nossas vidas. Irmãos, o dia mau vem na vida de todos. Nós vemos que Jó, ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Mesmo assim, ele teve que enfrentar essa provação tão grande, né? Então nós entendemos com isso, irmãos, que por mais que a gente leve uma vida com Deus, por mais que a gente sirva a Deus com sinceridade, por mais que a gente busque a Deus de todo o nosso coração, irmãos, nós não estamos livres das adversidades. A adversidade vem na vida de todos. Mas o que a lição de Jó nos ensina, irmãos, que não importa o tamanho da adversidade, não importa o tamanho do problema, saiba que Deus está conosco e nada do que Deus faz nas nossas vidas é para o nosso mal. Sabia, irmãos? Porque Jó, apesar de ter sofrido tanto, o final do livro de Jó, nós vemos que o final dele, irmãos, foi um final abençoado. Então, meus irmãos, a Bíblia até diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Então não importa o tamanho da provação, saiba que nós temos um Deus que é maior do que qualquer adversidade. E Ele nunca nos abandona. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, irmãos. E todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, meus irmãos. Então saiba disso. O próprio Deus falou: eu é que sei, Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal,
Em outras traduções vai dizer assim, ó: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de paz, não de são planos, né, que eu tenho sobre sua vida de paz, não de lhe causar dano. Amém? Então nós vemos que mesmo que as coisas ruins aconteçam nas nossas vidas, Deus ele tem algo de bom para nos dar, apesar de todas as situações. Ele tem algo de bom, irmãos, para fazer nas nossas vidas, apesar das adversidades. Amém? É só ter fé, é só confiar, é só fazer igual Jó, guardar a sua fé, não blasfemar contra Deus, não atribuir a Deus falta alguma, irmãos, que Deus ele nos dá a vitória. Amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Deus abençoe nossa irmã Cida Farias também. Deus abençoe. Vamos lá, irmãos, tópico 1. Tópico 1 vai falar tragédia de natureza econômica. Agora nós vamos aqui estudar um pouco sobre as tragédias, né? Que tipo de tragédias aconteceram na vida de Jó. Amém? Vamos estudar um pouco aqui. Vamos adentrar aqui o tópico 1 para a glória e honra do Senhor Jesus. Tópico 1 nós temos aqui 4 subtópicos que nós vamos estar lendo aqui para os irmãos. O sucesso na esfera comercial. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era maior de todos os do Oriente. O respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. O comércio e a atividade de campo eram suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos. Então Jó, irmãos, nós podemos comparar Jó, né, como grandes empresários, grandes empreendedores aí, né, do mundo de hoje. Jó era um grande agricultor, irmãos. Jó, ele podia dizer ali, né, que ele era um grande agricultor, que ele é um grande empresário ali do laticínio, né? Também da agropecuária. Jó, ele era um homem ali muito respeitado. Jó era um homem muito rico. Nossa diaconisa Letícia já está aí também, né? Diaconisa Osmarina. Nossa irmã Maria Clarinha, né? Na líder das crianças ali, Maria Clarinha está aí também. Então que Deus abençoe todos os congregantes deste ministério abençoado aí, né? Muito bom ver os irmãos aí estudando juntamente conosco. Então, meus irmãos, Jó era um empresário, Jó era um grande agricultor, né? No ramo ali dos laticínios, da agropecuária, dos transportes também, né? Porque naquela época os transportes eram feitos ali por animais. Então, tudo isso, Jó era um homem muito respeitado e muito rico. Mas Jó também era um homem humilde. Jó também era um homem piedoso, que ajudava as pessoas também, um homem de bom coração. Todas essas qualidades, todas essas características aí, né, nós encontrávamos aí em Jó. Continuando aqui a lição. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de cargas. Olha só, Jó era um empresário também do transporte de cargas. E aqui diz, dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios. Até as ovelhas também, né? As ovelhas proporcionavam ali matéria-prima para a produção de roupas, meus irmãos. Então Jó também era um empresário do ramo de roupas, né? Então era um empresário ali bem sucedido. Irmãos, o que nós podemos dizer sobre isso? Quais aplicações que nós podemos trazer para as nossas vidas? Porque o objetivo dessas lições é trazer aplicações práticas para as nossas vidas. O que nós podemos aprender com essas lições e o que nós podemos aplicar nas nossas vidas? Uma das coisas que nós podemos aplicar, irmãos, é que ser rico não é pecado, né? Jó, apesar de ser um homem riquíssimo, milionário, isso nos ensina que não é pecado ser rico, né? Jó era um homem de Deus, apesar de tudo isso. Quando a Bíblia fala que é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que o rico ganhar a salvação, está dizendo ali no sentido da gente colocar as riquezas, irmãos, como prioridade, as riquezas como algo principal nas nossas vidas, né? Colocarmos ali a riqueza no lugar de Deus. Porque a palavra do Senhor fala que se nós colocarmos as riquezas acima de Deus, as riquezas se tornam um ídolo. O dinheiro, ele pode se tornar um ídolo nas nossas vidas, né? Tem gente que serve a Mamon, então pode se tornar aí um ídolo. Mas quando a pessoa ali é próspera financeiramente, mas a pessoa não deixa aquilo ali tomar o seu coração, porque não é pecado possuir riquezas. Pecado é a riqueza possuir o homem, né?
Pecado é isso, irmãos. Pecado não é ter dinheiro. Pecado é o dinheiro nos ter. O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. É o dinheiro que tem que nos servir, não somos nós que temos que servir o dinheiro, né? Então ser rico não é pecado. A Bíblia nos ensina isso. Outra coisa, irmãos, riqueza não é sinal de espiritualidade também não. Antigamente os judeus, eles tinham esse pensamento. No pensamento, na cultura judaica, o homem abençoado era o homem que possuía muito dinheiro, era o homem que possuía uma família muito grande. Só que aí, como a revelação de Deus é progressiva, na nova aliança nós vamos ver que não é assim. Nem sempre quem tem muito dinheiro, né, é sinal da bênção de Deus, não. A Bíblia mostra claramente a parábola do rico e do Lázaro. O rico tinha muito dinheiro, ele se regalava, né, se vestia bem, tinha muito dinheiro, mas a Bíblia ensina que ele não tinha uma vida com Deus. Enquanto Lázaro era um mendigo, era pobre. Nós não sabemos porque Lázaro mendigava o pão, né? Porque a Bíblia não explica ali, né, não explica ali com detalhes a causa, o motivo disso, não. Mas a Bíblia só diz que Lázaro era pobre, era um mendigo, mas ele tinha Deus no coração, né? Ele tinha fé em Deus, então ele foi salvo. Porque ninguém é salvo por obra. O rico viveu bem nessa vida, mas viveu uma vida afastada de Deus. Então a Bíblia fala que quando eles morreram, Lázaro foi para os céus, né? Foi para a glória, para o seio de Abraão, e o rico foi para o Hades, para o inferno. Um lugar ali intermediário, onde ficam as pessoas que perderam a salvação. Então nós vemos, irmãos, que nem sempre ser rico significa bênção de Deus, e nem sempre ser pobre significa que a pessoa está com uma vida afastada de Deus, separada de Deus. Não, isso não tem nada a ver, né? Isso aí não quer dizer, não tem a ver, irmãos, com a bênção, ter a bênção ou não ter a bênção de Deus. Não tem a ver com a condição financeira. Amém? Glória a Deus. São aplicações que nós podemos trazer para as nossas vidas. E muitas vezes as pessoas podem dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, irmãos, a Bíblia não diz isso, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos ler a referência aqui? Olha só. 1 Timóteo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Olha só. Então o problema não é o dinheiro. Os irmãos estão lendo aí, ó. O problema não é o dinheiro. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então nós vemos que esse texto diz assim, ó. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Então o problema não é o dinheiro. O problema é o quê? A cobiça. Tá vendo, irmãos, a diferença? O problema não é o dinheiro. O problema é a cobiça. Glória a Deus. Nós não podemos cair no pecado da cobiça. Porque a Bíblia fala que nós pecamos por causa das nossas cobiças, né? Então, se uma pessoa é um homem de Deus e é uma pessoa próspera, tem dinheiro, e esse dinheiro serve ali para ele cuidar bem da sua família, serve também para ele investir no reino de Deus e ajudar o seu próximo, isso é uma bênção, irmãos. Isso é uma bênção. Salmo 62, versículo 10, na parte B, vai dizer: se suas riquezas aumentarem, não ponhais nela o seu coração. Então, se a pessoa usa para ajudar a família, para investir no reino de Deus, sem avareza, sem dó, né? E também para ajudar o seu próximo, é uma bênção do Senhor. O dinheiro se torna uma bênção. Só se torna uma maldição se nós nos tornarmos avarentos. Amém? Porque nós temos que ter cuidado, né? Se nós estamos na igreja, irmãos, estamos frequentando a igreja e ainda estamos presos ao dinheiro, se nós somos aquelas pessoas que não gostamos de contribuir com a igreja, se nós somos aquelas pessoas que não gostam de ajudar a obra de Deus, não gostam de ajudar o seu próximo, irmãos, não somos aquelas pessoas generosas, nós temos que rever a nossa fé. Nós temos que rever a nossa fé. Igual eu estava explicando para os irmãos, nosso irmão Denilson Oliveira está aí, né? Que Deus abençoe. Eu estava explicando para os irmãos sábado na reunião. Eu falei, nós não podemos ter o pensamento, irmãos, daquelas pessoas que não frequentam a igreja e fica criticando tudo, né? É os chamados, irmãos, os chamados desigrejados. Não podemos ter esses pensamentos. Porque qual é a mentalidade do desigrejado? O desigrejado, irmãos, ele prega, muitos, né? Nem todos, mas a maioria prega que nós não temos que ajudar a igreja. Eles pregam isso, que não temos que dar dízimo, não temos que dar oferta, não temos que dar dinheiro na igreja, não temos que obedecer, né? Homem nenhum nessa terra, só temos que obedecer a Deus. Essa é a mentalidade do desigrejado. Só que a Bíblia ensina totalmente diferente. A Bíblia ensina assim sobre dízimo, ensina sobre oferta, ensina sobre generosidade, liberalidade, né? A Bíblia ensina sobre tudo isso.
E a Bíblia ensina também que nós temos que nos sujeitar sim a todas as autoridades que são levantadas nessa terra. Não somente na igreja, mas em todos os lugares. Amém? Essa história, só tenho que obedecer a Deus. Não, irmãos. Obedecer a Deus em primeiro lugar e também, né, os cargos, as hierarquias, as autoridades que ele levanta nessa terra também. Então não podemos ter essa mentalidade de desigrejado. Não adianta estar dentro da igreja com a mentalidade de desigrejado. Achar que não deve ajudar, achar que não deve dizimar, não deve ofertar. Amém? E é igual eu estava explicando. Muitas pessoas podem não concordar com os 10%, né? Falar, pastor William, eu não concordo com 10%. Amém, irmão. Se você não concorda com 10%, dá 20%, dá 30%, dá 50%, né? O ruim é quando a pessoa não concorda com 10% para querer sempre dar menos, né? Se a pessoa não concordasse para dar mais, é uma benção, né? Mas o problema é que às vezes as pessoas não concordam para dar menos, né? Para sempre querer dar menos. Então, meus irmãos, se nós queremos o máximo de Deus, por que nós queremos dar o mínimo? Se nós queremos o máximo de Deus, se nós queremos muito de Deus, por que nós sempre queremos dar pouco, né? Uma coisa para se pensar. Amém, irmã? Nossa irmã Miris Fran tá aí também, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então é uma coisa para se pensar, meus irmãos. Sabe o que Jesus falou para os discípulos? Jesus falou assim, ó, se a vossa justiça não exceder, ou seja, não ultrapassar, não for maior do que a dos fariseus e escribas, de maneira nenhuma vocês herdarão o reino dos céus. Olha só. Então a justiça do cristão tem que exceder, tem que ser maior. Os fariseus, eles davam o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, né? Ou seja, das mínimas coisas, irmãos. Eles davam o dízimo das mínimas coisas. E Jesus falou, vocês devem sim fazer essas coisas, mas não devem negligenciar as coisas mais importantes, que são o amor, a misericórdia, né? E a fé. Então nós devemos sim ajudar o nosso próximo, devemos ajudar os pobres, porque às vezes as pessoas falam assim também, não, vou transformar o meu dízimo em cesta básica. Irmãos, isso também é uma mentalidade de desigrejado. Vou transformar o meu dízimo em cesta básica. Isso é mentalidade de desigrejado, porque o cristão mesmo generoso e amoroso, além dele dizimar, além dele ofertar, ele ainda ajuda as pessoas com cesta básica. São pessoas abençoadas que fazem isso. Amém? Pessoas avarentas não fazem, mas pessoas abençoadas fazem isso. Porque às vezes as pessoas vêm com esse papo, né? Lá no Antigo Testamento o dízimo era plantações. O dízimo era as plantações. Irmãos, você vai chegar com um saco de arroz ou com um saco de feijão, você vai chegar lá na SEB e falar, eu quero pagar minha conta de luz com um saco de arroz, com um fardo de arroz, irmãos. Você vai chegar lá na CAESB, né? Aqui em Brasília, né? Estamos falando aqui de Brasília. Você vai chegar lá na CAESB, que é a companhia de água, e vai falar, quero pagar minha conta de água com um saco de feijão, né, irmãos? Então isso aí é pretexto de quem não ainda se libertou da avareza. Glória a Deus? Vamos lá, irmãos, prosseguir em nome de Jesus. Isso é ensino, viu, irmãos? Aqui nós não estamos falando para ofender ninguém, nada. Isso é ensino. A avareza foi ensinada por Jesus. Jesus falou, cuidado com a avareza. Jesus falou, tome cuidado com a avareza. A avareza, ela é um tipo de idolatria. A pessoa, quando não se liberta da avareza, ela se torna um idólatra. E a Bíblia diz que os avarentos também não herdarão o reino dos céus. Tá vendo como isso é sério? Isso é um ensino, irmãos. Esse ensino não é no intuito de ofender ninguém, longe de mim. É no intuito só de trazer libertação para as nossas vidas. Glória a Deus? Então, nós demoramos um pouquinho nesse tópico porque é importante. Outra coisa importante de ser dita. Estamos falando aqui sobre Jó, que era um homem rico. Outra coisa importante de ser dita, sabe o que é? É que Jó ele passou por uma provação financeira. Essa provação, irmãos, foi uma permissão de Deus. E foi um ataque do inimigo, né? Foi um ataque do inimigo. Deixa eu ver o que minha irmã escreveu aqui. Aí, ó. A irmã Miris, além de dar, né, o dízimo na sua igreja, ainda ajuda outros missionários, outras obras. É uma irmã abençoada. E pode ter certeza que Deus se agrada muito disso. Viu, irmã Miris? Parabéns. Deus abençoe sua vida e multiplique cada vez mais. Então, irmãos, outra coisa interessante de se dizer. Provações. Jó, ele foi provado na área financeira. Permissão de Deus e um ataque do inimigo, né? Então isso pode acontecer. Porque o inimigo só age até onde Deus permite. Então, muitas vezes a nossa provação financeira pode ser ali uma permissão de Deus, meus irmãos. Mas, irmãos, nem tudo que nós chamamos de provação é provação, sabia disso? Tem muitas coisas que são consequências. Se nós temos uma vida desequilibrada financeiramente, muitas vezes nós gastamos mais do que recebemos, né? Se nós gastamos mais do que recebemos, se nós não temos ali controle sobre o cartão de crédito,
Porque o cartão de crédito muitas vezes poderia ser chamado de cartão de dívidas, né? O cartão de crédito muitas vezes poderia ser chamado de cartão de dívidas. Às vezes não temos controle, gastamos mais do que recebemos e às vezes aí passamos algum aperto financeiro e vamos falar, tô na prova, tô sendo provado. Muitas vezes não é provação, às vezes é um mau gerenciamento, né, dos recursos. Mas daqui a pouco nós vamos falar mais um pouquinho disso. Vamos lá para o subtópico 2. O sucesso na esfera do campo. Então nós falamos que Jó ele tinha sucesso na esfera comercial e sucesso também na esfera do campo. Vai dizer aqui, ó. A atividade do campo era sem dúvida o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois ao seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras e não um nômade, como alguns autores supõem. Então alguns autores, né, achavam que Jó era um homem nômade, que ficava saindo de uma terra para outra, né, de um país para outro, mas não. Segundo nós aprendemos com a Bíblia aqui, Jó ele possuía muitas terras. Uma coisa interessante, né, um detalhe interessante de se dizer é que Jó não perdeu as suas terras. Ele perdeu seus animais, perdeu ali muitos recursos, mas não perdeu as suas terras. Aqui diz, estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica abudar, encontrada somente em Jó e em Gênesis, é uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Os bois e da mesma forma as ovelhas ofereciam a proteína animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. Isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Irmãos, nós estávamos falando aqui da ganância, né? Continuamos falando aqui que Jó era um homem rico, né? Um homem bem sucedido. Aí nós falamos aqui da ganância, avareza, nós falamos de avareza e nós vamos falar também da ganância, né? Ganância, irmãos, o mundo vai de mal a pior porque muitas vezes as pessoas estão se tornando cada vez mais gananciosas. O que é a ganância? A pessoa quanto mais tem, mais quer, né? Pessoas gananciosas querem cada vez mais. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então pessoas gananciosas, irmãos, são pessoas que querem cada vez mais, nunca estão satisfeitas. Sabia que a ganância, irmãos, é algo assim, é uma das prisões assim que eu acho, uma das prisões assim mais tristes, prisões espirituais, né? Que eu acho mais tristes é a ganância. Nosso irmão Carlos Potker, lá da Nova Cap, está aí, que Deus abençoe. Porque, irmãos, olha só que triste, né? Você não vê essas pessoas, vamos dar o exemplo aqui de alguns políticos, né? Nem todos, mas alguns políticos. Você não vê esses políticos, irmãos, que muitas vezes têm tanto dinheiro, auxílio alimentação, auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio, auxílio, né? Então, irmãos, é tanto auxílio, tanta coisa, o salário já é alto que só, né? Tem plano de saúde, tem tudo, não precisa comprar nada. Tem apartamento, ainda ganha auxílio moradia, quer dizer, eles não precisam de nada. Auxílio ali para os assessores. Irmãos, e você vê que muitas vezes eles ainda roubam, né? Ainda praticam ali a corrupção. Tendo tanta coisa, ainda praticam a corrupção. Então você vê que a pessoa nunca está satisfeita. Então isso é uma das prisões mais tristes que tem. Porque sabe uma das coisas, irmãos, que trazem paz para o nosso coração? É o contentamento. Contentamento é uma virtude. Não estou dizendo que você tem que se conformar com a miséria, não é isso. Mas é você se contentar com a prosperidade de cada dia. Irmãos. Porque prosperidade é a ausência de necessidade, né? E você tem, irmãos, que aprender a ser uma pessoa, né, satisfeita em Deus. Com a prosperidade de cada dia, irmãos. Com a sua prosperidade atual, né? Porque, irmãos, o apóstolo Paulo, ele falou disso. O apóstolo Paulo, ele falou, aprendi a ter muito, a ter pouco. Aprendi a passar dificuldade, a ter abundância, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso é o que? O contentamento. Não estou falando conformismo com coisas ruins, não é isso. É contentamento, é saber que Deus ele está no controle de tudo. Nosso evangelista Jefferson, que Deus abençoe, está aí, né? Rony Clever, meu amigo aí da Nova Cap, que Deus abençoe também, em nome de Jesus. Se algum irmão passou aí direto, né? Porque muitos passam muito rápido, né? Às vezes eu posso ter deixado de falar algum irmão aí, mas que Deus abençoe a todos. Então, irmãos, é o contentamento. O contentamento traz paz. Amém? É claro que você pode sonhar. É claro que você pode almejar coisas grandes para a sua vida. Isso não é pecado. Mas o contentamento com aquilo que Deus está fazendo na sua vida, irmãos,
possibilita você usufruir coisas maiores que Deus ainda quer fazer na sua vida. Quando nós somos gratos, né, quando nós somos fiéis no pouco, Deus ele nos coloca no muito. E a palavra do Senhor fala, em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Agora nós estamos falando aqui de ganância, irmãos. Qual é o remédio para a ganância? O remédio para a ganância é a generosidade. Amém? Nosso irmão Rony Clever está nos abençoando aí, né? Que Deus abençoe também, meu amigo, em nome de Jesus. Então, irmãos, a cura para a ganância é a generosidade. A cura para a ganância é dar. É você dar, né? Você ser generoso, ter liberalidade, né? Você doar, você compartilhar. Porque isso, irmãos, é uma evidência do amor. Porque o maior exemplo quem deu foi o próprio Deus. Deus amou o mundo que deu o seu único filho. Então quem ama, doa, né? Quem ama, dá. Deus amou e deu. Quem ama, dá. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós amamos. E quanto mais nós amamos, mais nós vamos ser pessoas generosas. Amém? Então uma coisa está ligada à outra. Se nós nos afastarmos de Deus, meus irmãos, cada vez mais nosso coração vai endurecer para essas coisas. Glória a Deus. Então, nós vamos ler dois textos aqui, né? Vamos ler dois textos aqui para basear isso que nós estamos falando. Lucas 12, versículo 34. Diz assim, ó, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aí eu pergunto, o que tem sido o seu tesouro? Talvez, né? Talvez alguém que está aí do outro lado, né? Vai me responder, o meu tesouro tem sido o reino de Deus. O meu tesouro é Deus. Amém. Então, se o seu tesouro é Deus, é porque o seu coração está em Deus. Agora, tem muitas vidas, irmãos, que o seu tesouro é o quê? O dinheiro, as riquezas, a fama, a glória, o status. Muitas vidas, esse tem sido o tesouro, né, de muitas vidas. Então, lá está o coração dessa pessoa também. Na fama, na glória, no dinheiro, no carro, na casa. Aonde estiver o seu tesouro, lá estará também o seu coração. A Bíblia fala numa parábola que o reino dos céus é semelhante a uma pérola valiosa, uma pérola de muito valor, ou um tesouro escondido, né? Que quando a pessoa acha, irmãos, a pessoa vende tudo, né, para investir naquilo ali. Então, sabe o que isso significa espiritualmente, irmãos? É a gente abrir mão de tudo para investir tudo no reino de Deus. É abrir mão dessa vida que nós temos, essa vida terrena, irmãos, para investir, né, numa vida espiritual, numa vida com Deus, numa vida no reino de Deus. Abrir mão do mundo para investir toda a nossa vida no reino de Deus. E pode ter certeza, todo investimento, por mais alto que seja, que nós fazemos nessa terra, é passageiro. Mas todo investimento que nós fazemos no reino dos céus é eterno. Olha só. Então por que nós nos esforçamos tanto, irmãos, para investir nessa terra e às vezes não nos esforçamos tanto para investir no reino dos céus, irmãos? Né? Não é verdade? Às vezes nos esforçamos tanto para investir em algo passageiro, mas às vezes não temos o mesmo esforço para investir em algo que é eterno, né? É uma coisa de se pensar. E então nós temos que investir tempo nisso, irmãos. A Bíblia também fala, né? Não ajunteis tesouro nessa terra, onde o ladrão rouba, onde as traças corroem, né? Ajunteis tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, as traças não corroem, e são tesouros eternos. Glória a Deus, irmãos, uma coisa para se pensar. E como nós falamos, quem verdadeiramente está perto de Deus, quem ama, se torna uma pessoa generosa, uma pessoa abençoada, uma pessoa mais do que feliz. Vamos ler aqui Atos 20:35? Olha só, Atos 20:35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Irmãos, quem dá, o que é ser um bem-aventurado? Bem-aventurado é uma pessoa feliz, realizada, mais do que feliz. Então você vê que quando você dá, irmãos, quando você doa, você já teve essa experiência, né? Quando você ajuda uma pessoa, irmãos, você vê aquela alegria da pessoa, aquilo preenche o seu coração de uma forma tão boa, que você às vezes até chora, né? Se emociona, aí você agradece a Deus, Deus, obrigado porque eu pude ajudar uma vida. Às vezes, irmãos, quando nós recebemos algo, a gente fica até feliz ali no momento, né? No momento a gente fica feliz, a gente gosta de receber.
A gente fica feliz ali. Mas rapidamente você esquece, né? Esquece, já não dá tanto valor assim. Agora, quando você ajuda uma vida, irmãos, que aquela vida ali, você viu que você fez a diferença naquela vida, isso você guarda pro resto da sua vida. Você sempre vai se lembrar disso. Então, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. E por que coisa mais bem-aventurada também é dar do que receber? Porque quem dá significa que está podendo dar, né? Quem recebe é porque está precisando. E quem dá é porque está tendo condições de dar. Amém? E eu creio, irmãos, eu creio de todo o meu coração que Deus, ele abençoa grandemente as pessoas generosas. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar. A palavra de Deus vai nos ensinar, irmãos. Aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, né? Aumentará a sua sementeira. Vai dizer ali 2 Coríntios capítulo 9. Então, Deus é que dá semente ao que semeia e pão ao que come. Então, se você quer semear, pode ter certeza que Deus, Ele mesmo vai te dar semente. Ele vai te prosperar. Ele vai te abençoar. Mas não entenda isso como barganha. Não é uma barganha, não. É a lei da semeadura. Mas não é uma barganha, irmãos. Nunca podemos, né, entender isso como uma barganha. Porque muitos pregam barganha. Ah, você tem que dar muito dinheiro para receber muito. Aí se torna uma barganha. Não é isso. Existem leis espirituais, sim. Existe a lei da semeadura. Mas não considere isso como barganha. Porque o próprio Satanás, ele acusou Jó disso, né? De fazer barganha com Deus. Ele acusou Jó de adorar a Deus só porque Deus dava tudo para ele. E ele acusou Deus também, né? Ele acusou Deus de manter a fidelidade de Jó através das bênçãos. Satanás, ele fez isso, ele é acusador. Glória a Deus, irmãos. Então, como eu falei, nós estamos estudando aqui sobre Jó, mas nós estamos trazendo aplicações pessoais para as nossas vidas. E uma das aplicações é essa, irmãos. Seja uma pessoa generosa, que Deus vai te abençoar. Vamos lá avançar em nome de Jesus. Subtópico 3. Irmãos, e uma coisa interessante. Nós falamos aqui que Atos 20 e 35, o apóstolo Paulo estava ali recordando as palavras de Jesus. Mas se você for olhar na Bíblia, você não vai ler que Jesus disse isso. Que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber, né? Aí você pode perguntar, por que eu nunca li isso? Por que eu nunca vi Jesus dizendo isso na Bíblia? Por que não está escrito? Irmãos, a resposta está lá em João 21, versículo 25. João capítulo 21, versículo 25. Que João capítulo 21, versículo 25 vai dizer que Jesus, ele fez tantas coisas, irmãos. Que Jesus, ele fez tantos milagres, tantas coisas, que não dariam para escrever nem todos os livros da terra. Se fosse escrever em todos os livros da terra, ainda não daria para escrever. Por isso que nem tudo ficou escrito na Bíblia, né? Tudo que Jesus fez. Amém? Vamos lá. Subtópico 3. O ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, já havia conquistado. Assim destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Então nós vemos que Satanás, ele atacou ali os animais. Com isso, atacou ali o ramo, né, dos transportes de Jó. Aqui diz uma coisa interessante. Eu sublinhei aqui algo interessante. Que tudo que Jó conseguiu, irmãos, foi através de trabalho duro. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós vamos ser abençoados através do fruto do nosso trabalho. Existem várias maneiras de enriquecer. Só que existem maneiras que são maneiras ilícitas. Ou seja, as maneiras ilegais de enriquecer. Tem pessoas que enriquecem, né, praticando a corrupção. Tem pessoas que enriquecem enganando os outros, ludibriando. Uma das coisas que eu estava estudando esses dias é que a Bíblia fala, irmãos, que Deus, ele é vingador daqueles que se aproveitam do seu próximo. Sabia, irmãos? As pessoas que se aproveitam do seu próximo, Deus, ele é vingador. E eu quero trazer outra lição prática. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Eu também nunca tinha parado para pensar nisso, né? Eu descobri isso estudando. Irmãos, Deus, ele é vingador daqueles que se aproveitam. Então olha só que perigo. Por exemplo, se alguém está passando alguma dificuldade, e com isso essa pessoa está precisando de dinheiro. Aí a pessoa chega, né? Chega ali pro crente e fala, tô precisando de dinheiro, esse meu carro ele vale 20 mil reais. Só que eu tô precisando de dinheiro, eu vou te vender por 10 mil reais. Aí sabe o que o crente faz? O crente aproveita a fragilidade da pessoa e o crente compra o carro. Compra o carro por 10 mil reais, ainda fala, foi uma bênção de Deus eu comprar barato desse jeito. Foi uma bênção do Senhor comprar o carro barato desse jeito. Né? O sujeito estava ali precisando, vendeu por 10 mil reais, eu comprei. O carro vale 20, eu comprei por 10 mil reais.
Olha só, irmãos, está aproveitando da fragilidade da pessoa, está aproveitando da fraqueza da pessoa, irmãos. Aí o crente compra, ainda achando que foi uma bênção de Deus. E a Bíblia fala que Deus ele é vingador daqueles que se aproveitam do próximo, daqueles que levam vantagem em cima do próximo. Já parou para pensar nisso, irmãos? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, como que nós devemos agir? Irmãos, se nós temos o dinheiro para pagar o preço certo, pague o preço certo, irmãos. Agora, se nós não temos, não aproveite do seu próximo também não. Se você puder ajudar ele de alguma maneira, ajude. Agora, se não puder ajudar, não aproveite dele também não, irmãos. Porque Deus, ele é vingador disso, de quem tira vantagem dos outros. Amém? E às vezes as pessoas podem pensar assim também, Pastor William, esses jogos de azar. E esses jogos de azar, é pecado jogar? Irmãos, eu já estudei sobre isso, eu entendo que sim. Um jogo onde um ganha e muitos perdem, um jogo que muitas vezes rola até mesmo aí por trás, né? Irmãos, morte, corrupção, né? Às vezes a pessoa tira dinheiro ali do seu alimento para jogar, do leite das crianças para jogar. Às vezes a pessoa causa desavenças por causa disso, de jogo, né? Às vezes um mata o outro por causa disso, a pessoa enriqueceu, vai lá e manda matar. Eu entendo que isso é pecado, jogos de azar, loteria, essas coisas, eu entendo que sim. Agora você pode me perguntar, né? Pastor William, traz um texto bíblico. Irmãos, eu não sei se eu vou lembrar de cabeça, eu não sei se é Provérbios 28, 20. Vou pedir para os irmãos aí, os obreiros, procurem para mim. Eu não sei se é Provérbios 28, 20 ou é 20, 28. Onde vai falar, o homem de bem, ele será acumulado de bênçãos. Mas aquele que se apressa a enriquecer, não ficará impune. O homem de bem será acumulado de bênçãos. Mas aquele que se apressa a enriquecer, não ficará impune. Vou pedir para os obreiros, para minha família, para alguns dos irmãos que estão assistindo aí, procurar esse versículo aí para mim. É em Provérbios. Não sei se é 28, 20 ou é 20, 28. Você procure e coloque aí nos comentários, irmãos. Então diz isso, aquele que se apressa a enriquecer, não ficará impune. Olha só. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Mas aquele que se apressa a enriquecer, não ficará impune. Então é querer dinheiro fácil, né? Dinheiro mole, dinheiro fácil. Eu entendo que isso é pecado, irmãos. Então a lição vai nos dizer aqui que Jó foi através de trabalho duro que ele conseguiu todo o seu sucesso. Quer ser próspero, irmãos? Trabalhe. Às vezes nessa teologia da prosperidade prega tanta facilidade aí. Ah, é só você ser crente que você vai ser rico. É só você dar dinheiro na igreja que você vai ser rico, né? Não é assim não, irmãos. Deus, ele abençoa o fruto do nosso trabalho. Amém? Glória a Deus. Então Jó, ele ficou desestabilizado financeiramente. Irmãos, quando nós estamos passando alguma dificuldade financeira, isso vai afetar o nosso emocional, né? Vai afetar o nosso sentimental também, vai afetar o nosso espiritual. Então não é errado, irmãos, não é errado você buscar uma vida financeira boa, você buscar um equilíbrio financeiro, você buscar, né, o melhor, não é errado, irmãos, porque isso vai te ajudar também na sua caminhada. É muito mais difícil servir a Deus, buscar a Deus, quando nós estamos aí endividados, devendo, às vezes nosso filho ali passando alguma dificuldade. É verdade que é muito mais difícil buscar a Deus, né, irmãos? A gente fica fraco, às vezes abalado espiritualmente. Então não é errado você buscar ser próspero, você buscar ter uma vida equilibrada financeiramente, amém? Mas se, irmãos, se você não tem aquela riqueza toda, né, se você não tem aquele dinheiro todo, irmãos, não aplique isso no seu coração. Deus, ele vai te dar o suficiente para viver. Seja uma pessoa fiel a Deus, seja uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que busca a Deus, que ele não vai te deixar faltar nada. A palavra de Deus fala, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência passar fome, mendigar o pão. Amém? Deus, ele vai te dar a vitória. Não se preocupe com o dia de amanhã, com o que haver de comer, vestir, beber, né? Antes busque o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá aí, irmãos, ó. Eu lembrei, né? É esse versículo mesmo, Provérbios 28, 20. Minha esposa, né, meus filhos ali colocaram. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Tá bem? Tá vendo, irmãos? Para aqueles que têm dúvida aí, né? Se é pecado jogar na loteria, enriquecer assim do modo fácil, né? Irmãos, tá vendo aí, né? Ah, não sei, irmãos. Tem algumas situações também, né? Por exemplo, lá no meu cartão de crédito tem os títulos de capitalizações que são o quê? Investimentos. São investimentos que você faz. Você investe ali, é um título de capitalização. Você investe dinheiro
quando for ali com 5 anos, você pode sacar. E durante esses 5 anos você participa de alguns sorteios. Aí é diferente, né? Eu entendo que é um dinheiro ali que você está investindo, né? E você está participando ali de alguns sorteios também. Eu creio que é um pouco diferente, amém? Então nós temos que ter sabedoria em toda a situação. Glória a Deus. Vamos avançar, irmãos. Então já falamos aqui que Jó foi prejudicado na esfera comercial também. E agora subtópico 4. Ele foi atacado também na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Há um detalhe interessante, irmãos. Jó também ele era um empresário, né, do ramo dos laticínios, leite, né, queijo, essas coisas aí, e proteínas, né, carne, porque ele tinha bois também ali, né? Bois, ovelhas. Os camelos eram usados para transportes. Os camelos eram usados para transportes. Diz aqui: era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna e em muitos casos hoje também o é. Então, às vezes, irmãos, o ataque na vida financeira pode ser algo maligno também, né? Nós não sabemos. Pode ser algo maligno. Jó não pecou para isso, mas nós sabemos também que se nós deixarmos brecha, pode entrar o devorador, né? Migrador, cortador. Muitos aí vão dizer: ah, mas o devorador, o cortador, o migrador eram gafanhotos naquele tempo. Com certeza, irmãos. O devorador, o cortador eram gafanhotos mesmo, que destruíam ali as plantações. Só que a palavra de Deus trabalha com figuras, né, com representações. Aqueles gafanhotos daquela época, o cortador, o migrador, simboliza demônios. Demônios que podem agir sim na nossa finança. Pode agir na nossa finança, a gente pode ficar endividado, né? Pode ter que comprar remédio o tempo todo, o carro pode quebrar toda hora, pode ser também um devorador entrando. Porque assim como o gafanhoto representava, né? Representa demônios, o gafanhoto ali no Antigo Testamento destruía plantações, nós vamos ver gafanhotos também lá em Apocalipse. Vai dizer que vão ser soltos gafanhotos nessa terra. Mas esses gafanhotos representam também demônios que vão ser soltos nessa terra também. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então pode ser sim, né, um ataque maligno, mas pode ser também, sabe o que, irmãos? Mau gerenciamento dos nossos recursos, do nosso dinheiro. Então aquela vida descontrolada, aquela vida desequilibrada. Temos que ter equilíbrio em tudo, inclusive na nossa vida financeira. Então a vida desequilibrada, irmãos, pode trazer também falta de planejamento. Vamos ler aqui um texto que nos ensina um princípio sobre planejamento. Está lá em Lucas 14, 28 ao 30. Olha o que vai dizer. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então olha só, antes de edificar uma torre, nós temos o que? Que assentar, calcular os custos, calcular os gastos, quanto que vai custar, para que não aconteça, né, depois que a gente colocar o alicerce ali, a gente não conseguir acabar, irmãos. E se a gente não conseguir acabar, nós vamos ser motivos de quê? De chacota. Todos vão olhar assim, né, e vai falar: olha lá, aquele começou uma construção, não conseguiu acabar, só começou e não conseguiu acabar. Por quê? Porque não calculou os gastos, né? Fez sem calcular. Então, meus irmãos, nós respeitamos o contexto, né, dessa leitura de Lucas 14, 28 ao 30, porque no contexto vai falar ali do preço do discipulado, o custo de ser discípulo, né? É o custo de ser discípulo que Jesus estava ensinando ali. Mas nós podemos aplicar sim para a nossa vida, que a nossa vida tem que ter o quê? Planejamento, tem que ter programação. Temos que aprender a fazer planilhas, né? Eu até hoje não aprendi muito não, mas eu não sou uma pessoa tão descontrolada não. Eu calculo ali no caderno, né? No caderninho mesmo, caneta, papel, caderno, né? Então, irmãos, é calcular sim custos, as suas despesas mensais, quanto está entrando, quanto está saindo, né? Para que você não seja pego de surpresa. Porque como nós falamos,
Muitas das coisas que muitas vezes nós podemos falar que é prova, na verdade não é prova, é consequência do mau gerenciamento. Amém? Vamos aqui avançar. Tópico 2, tragédia de natureza familiar. Falamos da tragédia na área financeira, agora vamos falar da tragédia que Jó passou na vida familiar, irmãos. E isso dói muito, né? Creio que dói mais do que na vida financeira. Vamos lá. Subtópico 1. Filhos. Jó foi provado também na área dos filhos. Muitas vezes eu digo, irmãos, quando algo nos atinge, é uma coisa, né? A gente até suporta. Mas quando atinge os nossos filhos, dói muito mais. É ou não é verdade? Quando nós somos atingidos é uma coisa. Agora, quando atinge os nossos filhos, é algo assim que dói muito, né? Quantas vidas podem estar aí do outro lado, que passou alguma provação na área dos filhos, ou ainda estão passando. O livro de Jó, irmãos, é um consolo também. É um consolo para as nossas vidas, porque o livro de Jó mostra claramente que Deus ele nunca perdeu o controle da situação. Talvez você ache que você perdeu, mas Deus ele nunca perde o controle da situação. Amém? Vamos aqui avançar. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos. Irmãos, Jó perdeu 10 filhos, né? Que coisa impressionante. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de forma calamitosa, 7 filhos e 3 filhas. O texto sagrado diz: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Nós vemos, né, que um grande vento, irmãos, como se fosse ali um tornado, bateu ali na casa e caiu sobre os filhos. Nós vemos que o diabo, irmãos, é uma coisa de se pensar, né? O diabo, ele, com a permissão de Deus, ele tem até certo controle também, né? Sobre os fenômenos naturais da natureza. Ele pode ter ali um certo controle, né? Com a permissão de Deus, é claro, é um controle ilimitado. Porque a Bíblia até chama ele de príncipe da potestade do ar. Então fala que caiu fogo do céu também, que pode ser um raio ali, né? Então é algo de se pensar. Satanás ele pode investir também. Satanás ele tem poder de causar doenças. Nós vemos que a mulher encurvada, né, estava encurvada ali por causa de demônios. A Bíblia fala de espíritos surdos e mudos, enfermidades. Então é algo assim que nós temos que realmente estar estudando sobre tudo isso que Satanás pode causar nas nossas vidas. Mas também não podemos atribuir tudo a Satanás, né? Nem tudo é Satanás, irmãos. Então aqui fala da tragédia dos filhos, irmãos. Agora você imagina. Agora imagina uma coisa, irmãos. Agora imagina uma coisa. Jó, ele sacrificava pelos seus filhos. Ele orava. Ele estava sempre orando, pagando preço de oração, sacrificando pelos seus filhos. Imagine como ficou a cabeça de Jó, irmãos. Porque Jó, ele orava pelos seus filhos antes mesmo de seus filhos pecarem. Antes dos seus filhos pecarem, ele já estava orando, sacrificando. Fala, Senhor, está aqui o sacrifício, eu quero interceder pelos meus filhos. Se porventura eles vierem a pecar, já está aqui o sacrifício. Agora imagine, irmãos, uma pessoa que sempre pagou um preço de oração pelos filhos, ainda assim perder 10 filhos. Olha só, irmãos. Nossa irmã Jerusa Fernandes está aí, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nossa irmã Jerusa. Agora imagine, irmãos, como fica a cabeça da pessoa. Sacrificando, buscando pelos filhos e ainda perder 10 filhos. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que nós temos que entender? Irmãos, como eu disse, por mais que você tenha uma vida de devoção, uma vida entregue a Deus, uma vida de fidelidade a Deus, irmãos, nós não estamos isentos dos dias maus. Não estamos, irmãos, isentos dos dias maus, né? Isso é importante saber para que quando vir o dia mau, a gente não achar que Deus não está conosco, irmãos, né? A gente achar que é por causa de pecado, muitas vezes não é. A gente achar que Deus não está conosco. Deus está conosco, irmãos. Tudo isso é por um propósito maior. Nós vemos que na vida de Jó foi por um propósito maior. Talvez eu esteja falando com uma mãe que perdeu um filho, com uma mãe que perdeu 2 filhos e não está entendendo. Eu quero te dizer, mesmo que você não esteja entendendo, confie, faça igual Jó, não blasfeme contra Deus, não coloque culpa em Deus, né? Mantenha sua fidelidade, mantenha sua fé, que tudo isso é para um propósito maior. Agora, outra coisa também que nós podemos aplicar nas nossas vidas.
A Bíblia fala que Jó, ele recebeu tudo em dobro, menos os 10 filhos. Você já pensou sobre isso? Jó, ele recebeu tudo em dobro, mas ele não recebeu os 10 filhos em dobro, né? Por quê, irmãos? Irmãos, nós entendemos que filho, quando nós estamos na presença de Deus, quando nossos filhos estão na presença de Deus, irmãos, nós entendemos que mesmo que nossos filhos venham faltar nessa terra, nós não perdemos eles. Irmãos, nós não perdemos os nossos filhos. Porque com certeza eles vão estar guardados debaixo das asas do nosso Deus, né? Eles vão estar guardados, Deus vai estar cuidando. Mesmo que você perca nessa terra, passageiramente, né, momentaneamente, mas pode ter certeza que Ele está com Deus. Essa palavra é para consolar uma mãe que pode ter perdido seu filho, né? Um pai que pode ter perdido seus filhos aí. Essa palavra é uma palavra de consolo. Você se lembra do salmista Davi? O salmista Davi, ele cometeu um pecado ali com Batseba. Ele engravidou Batseba, né? E Batseba ficou grávida. Batseba ia lhe dar um filho para ele. E ele pediu para Deus. Deus tinha feito ali uma profecia de que esse filho não sobreviveria. E ele pediu para Deus, né? Para Deus não tirar aquele filho, para Deus não tirar. Mas, irmãos, foi da vontade de Deus tirar aquele filho. Davi, né? Perdeu aquele filho aqui na terra. Então foi da vontade de Deus tirar. Só que quando Davi perdeu aquele filho aqui na terra, aí Davi falou. Aí Davi foi, vestiu sua roupa, adorou a Deus. Aí ninguém entendeu nada. Falou, enquanto o filho estava doente, Davi estava orando, buscando, estava jejuando, chorando. E depois que ele perde o filho, depois que o filho morre, ele adora a Deus, ele veste uma roupa, toma banho e adora a Deus. Por que isso? Aí Davi falou, né? Eu sei que um dia eu posso encontrar meus filhos ainda. Eu sei que um dia eu vou encontrar os meus filhos ainda. Eles não estão nessa terra, mas sei que um dia eu vou encontrar eles ainda. Essa é a palavra de consolo para uma mãe e para um pai que perdeu um filho, meus irmãos. Pode ter certeza. Nós que falamos assim, perdemos, né? Mas com Deus nós não perdemos, irmãos. Deus apenas levou para si. Amém? Aquilo que sempre foi de Deus. Aqui nessa terra, os filhos são herança, irmãos. Mas os nossos filhos aqui nessa terra está aos nossos cuidados, mas ele pertence a Deus. Por que Jó não blasfemou? Por que Jó não atribuiu Deus falta alguma? Porque Jó, ele tinha consciência que nada que ele tinha nessa terra era dele. Ele tinha consciência que tudo era de Deus. Ele era apenas um mordomo. Ele era apenas um administrador. É isso que nós temos que ter consciência nessa terra, irmãos. Que nada é nosso. Nada nós trouxemos e nada nós levamos, né? Tudo pertence ao Senhor. Você quer saber o que você possui nessa terra? Você quer calcular quantas coisas você tem nessa terra? É só você calcular o que você pode levar no caixão. Eu e você não podemos levar nada no caixão. Então nós não temos nada nessa terra. Amém, meus irmãos? Calcule aí o que você pode levar, né? O que sobrou? Não sobra nada, né? Então nós não podemos nada. Nós somos apenas administradores. Nós não temos nada. Nós somos apenas administradores de tudo que é de Deus nessa terra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então diz aqui no finalzinho: não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto. Agora, irmãos, você imagine também. Às vezes tem vidas, né, que perde um filho, aí passa muitos anos, depois perde outro filho, né? Agora, Jó, irmãos, foi tudo de uma vez. Já pensou o que é isso? Nossa irmã Eliane de Jesus está pedindo oração, né? No final da programação aqui do estudo, eu vou estar anotando o nome de todos os irmãos que pedirem oração e vou estar colocando no caderno de oração. Amém, meus irmãos? Agora você imagine, Jó, ele foi provado no trabalho, nos bens materiais, no financeiro, foi provado na saúde e foi provado nos filhos, né? Estamos falando aqui dos filhos, daqui a pouco vamos falar da saúde também, que Jó foi provado. Vamos avançar aqui. Em tudo isso, irmãos, Jó conseguiu superar. Isso também é um consolo para as nossas vidas. Porque, irmãos, por mais que a gente sofra nessa terra, eu creio que a maioria de nós, eu creio que quase todos nós, né, não sofremos igual Jó, né? É difícil achar uma pessoa que sofreu igual Jó. Na Bíblia, eu creio que o único que sofreu mais do que Jó foi Jesus. O único que sofreu, porque Jesus ele sofreu ali o castigo de toda a humanidade, né? O pecado, a dor de toda a humanidade ali caiu sobre ele. Eu creio que o único que sofreu mais do que Jó foi Jesus. Agora, irmãos, eu nunca vi ninguém que sofreu igual Jó. Então isso serve de consolo. Porque Jó, irmãos, o homem que mais sofreu nessa terra, conseguiu superar. Então, por mais que seja difícil a sua prova, por mais que seja difícil a sua luta, irmãos, você vai conseguir superar também em Cristo Jesus. Amém?
Glória a Deus. Vamos avançar aqui para o subtópico 2. Diz assim, a frase, a esposa, né? Vamos falar agora da esposa de Jó. A frase amaldiçoa a Deus e morre, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentam suavizá-la quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Nesse caso, ela de fato estaria dizendo: você continua aí com essa sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta? Por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceite a morte. Outros procuram atribuir um sentido ao texto o qual ele não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. No entanto, as evidências do texto depõem contra esse entendimento. A reação de Jó, ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca, confirma esse fato. Irmãos, uma coisa que nós podemos aqui rapidamente falar, né? Rapidamente. Alguns estudiosos dizem, né, que o original não estava escrito amaldiçoa seu Deus e morre. Alguns estudiosos, eles estudaram ali e a palavra que está escrita é Barak, né? Barak, para muitos estudiosos, Barak significa no hebraico o quê? Abençoa. Não amaldiçoa, é abençoa, irmãos, não amaldiçoa. Mas muitos entendem que estava escrito ali abençoa, por quê? Porque os escribas eram aqueles que copiavam ali os textos das escrituras, os textos dos pergaminhos ali, eram os escribas, né, que copiavam, passavam para frente ali, passavam para outros livros, para outros rolos, para outros pergaminhos, eram os escribas que copiavam. Muitos achavam que esses escribas, irmãos, eles não tinham coragem de escrever amaldiçoa Deus, né? Eles não tinham coragem de escrever isso. Era uma cultura judaica ali que eles não escreviam isso relacionado a Deus, né? Relacionada a Deus. Eles tinham temor de escrever amaldiçoa a Deus. Então eles escreveram ali abençoa, né? Mas quando nós estudamos ali o contexto do livro, aí nós começamos a entender que realmente estava escrito era amaldiçoa. Porque senão Jó não teria dito, você fala igual uma louca, né? Jó até chamou ela de louca ali. Então nós entendemos que ela disse isso mesmo. Amaldiçoa seu Deus e morre. Agora, uma coisa que nós podemos aplicar, irmãos, nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós temos a tendência de condenar tanto, né? Quantas vezes nós batemos tanto na esposa de Jó? Agora, imagine também, se coloque no lugar de uma mãe que perdeu também 10 filhos. Perdeu 10 filhos, viu seu esposo ali perdendo todos os bens também, e além de tudo perdeu 10 filhos, irmãos. Será qual seria a nossa reação? Né? Porque às vezes nós condenamos a esposa de Jó, às vezes nós condenamos Pedro porque negou Jesus. Mas, irmão, se nós estivéssemos no lugar dessas pessoas, será qual seria a nossa reação também? Por isso nós temos que ter cuidado. Essa é uma aplicação para as nossas vidas. Por isso nós temos que ter cuidado, irmãos, de não pronunciar juízo contra as vidas, né? Um juízo precipitado sobre as vidas. Porque da mesma maneira que nós julgamos, nós vamos ser julgados também. Da mesma maneira que nós medimos, nós vamos ser medidos também. Nosso irmão Rony Clever está querendo que coloque o nome no caderno de orações aqui também, irmãos. Vou colocar no final da live, vou estar aí, né? Depois que eu encerrar, vou estar anotando o nome de todos, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com isso, de não julgar o nosso irmão, nós temos que nos colocar no lugar. É uma lição prática para as nossas vidas, né? No lugar de julgar, vamos nos colocar no lugar dos nossos irmãos, saber por que, né, ele tomou certa atitude, começando de mim, né, para todos nós. Vamos aí ter certo cuidado com isso. Essa é a lição prática dessa lição para as nossas vidas também. Subtópico 3, para nós encerrarmos esse tópico e já vamos para o final, viu, meus irmãos? O último vai ser mais rápido. Subtópico 3, o fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas, etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Então, assim como o vento, né, soprou sobre Jó, sobre a família de Jó, irmãos, muitos ventos estão soprando também sobre muitas famílias, né, causando aí desavenças, causando destruição, causando divisões, causando destruições, né, meus irmãos? Então temos que nos apegar com Deus.
Mandar um alô para nossa irmã Francisca Maria, irmão Franci, toda a família. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Então temos que nos apegar com Deus, irmãos, cada vez mais, para que mesmo se vir um vento, a nossa casa não venha cair. Amém? Vamos para o último tópico, para nós encerrarmos aqui. Só alguns comentários aqui. Tragédia de natureza física e psicológica. Subtópico 1. O diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação dos seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará tônica ao restante do livro. Então, irmãos, quando o Satanás viu que não adiantava tocar ali nos bens, tocar ali nos filhos, né? Tocar ali nos animais, no financeiro de Jó, ele viu, já que tudo isso não adiantou, já sei o que eu vou fazer. Vou pedir para Deus ali para tocar na saúde de Jó. Porque ele pensou, por mais que ele tenha sofrido, irmãos, por mais que ele tenha sofrido com coisas que aconteceu a terceiros, né, aos seus filhos, aos animais, por mais que ele sofreu por isso, né, eu creio que ele vai sofrer muito mais se eu tocar nele mesmo. Ele pensa que Jó não tinha sofrido assim o suficiente, tanto, né, quando acontece uma coisa aos seus filhos, aos animais, ele pensou, mas se eu tocar nele, né, então ele pensou, ele ama a própria vida. Ele ama mais a vida dele do que Deus, do que os filhos, do que a família. Ele ama mais a própria vida, né? Foi outra acusação de Jó. Nossa irmã Antonieta está pedindo oração também. Vamos estar orando sim, em nome de Jesus. Nossa irmã Mires, vou estar colocando o nome de todos no caderno de orações em nome de Jesus. Então ele pensou, vou tocar em Jó, que aí sim ele vai sofrer, né? Mais do que já sofreu. Mas aí, irmãos, novamente ele estava enganado, né? Jó não blasfemou contra Deus. Então nós vemos que Satanás também ele pode causar sofrimentos físicos nas nossas vidas, é algo sério. Vamos lá, subtópico 2, saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via acometido de uma grande desgraça. Ele ia para um monte de cinzas, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos e aves de rapina. Trágico. Imagine essa cena, irmãos. Ele sentava ali num lugar, né, onde ficava só os inválidos, os desprezados, os doentes, aqueles que estavam desenganados, no meio de cães, insetos e aves de rapina. Imagine a cena, né? Um lugar onde ficava ali só os desprezados, só os rejeitados pela sociedade. Nosso irmão Geovânio Lisboa, né? O Vânio, que Deus abençoe também em nome de Jesus. Então imagine essa cena também, irmãos. E ele era consolado com o quê? Apenas com um caco de telha. Só um caco de telha podia ser o consolo, né, de Jó, um alívio para Jó. Então você vê, irmãos, apesar de tanta tragédia, ele encontrou ali algum alívio no caco de telha que podia ali coçar as feridas dele. Irmãos, quantas vezes, né, nós nos encontramos assim, irmãos, numa situação tão difícil, numa provação tão difícil, e muitas vezes, irmãos, nós encontramos ali, né, o nosso caco de telha. Às vezes um consolo através de um versículo, às vezes um consolo através da palavra, às vezes um consolo através de um louvor, às vezes um louvor é o nosso caco de telha, às vezes uma palavra é o nosso caco de telha, às vezes um abraço é o nosso caco de telha, né? Às vezes uma palavra ali de ânimo é o nosso caco de telha, irmãos. Então isso nos ensina algo, irmãos. Por maior que seja o seu sofrimento, Deus ele sempre vai enviar um caco de telha, algo que vai ali te aliviar enquanto ele não te dá a vitória. Vai ter ali um alívio? Vai. Mas depois ele vai te dar a vitória por completo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Subtópico 3 para nós encerrarmos. Saúde mental. Não há dúvida que além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica.
Há vários textos no corpo do livro que permite fazer essa dedução, mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia do seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto. Então alguns até discutem, mas Jó blasfemou sim, porque ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Não, irmãos, aqui só está dizendo que ele não achou digno de ser celebrado o dia que nasceu. Amém? Isso não foi considerado ali como blasfêmia. Nossa irmã Rutileia, apareceu, irmã Rutileia. Que Deus abençoe nossa irmã Rutileia, em nome de Jesus. É muito bom ver os irmãos aí. Então, meus irmãos, foi falado aqui de físico e foi falado também do psicológico, da mente. E só uma última aplicação aqui para as nossas vidas é isso. É que nós temos que cuidar bem dessas áreas, Área física, área psicológica. Área física, um bom exercício físico, uma boa noite de sono, A área física é para nós mantermos o nosso físico bem, uma boa alimentação, um bom exercício. Assim como existe o pão de cada dia, existe o veneno nosso de cada dia também, E, irmãos, isso tudo que nós plantamos hoje, nós vamos colher só no futuro, Às vezes comemos tanta coisa ruim, se alimentamos tão mal, lá na frente dormimos mal, vivemos mal, aí lá na frente é que vem as consequências, Esse que é o perigo. Um bom exercício físico também. Agora, para a saúde mental, da mesma maneira que nós temos que nos alimentar bem, para nós termos uma saúde física, nós temos que alimentar também a nossa mente, para termos uma boa saúde mental. Irmãos, o que eu tenho buscado de Deus, aprendido de Deus, lido livros, pedido para Deus, para alimentar bem a minha saúde mental, irmãos, não é brincadeira. Porque a nossa mente está ligada ao nosso coração coração está ligado à mente. Tudo aquilo que ocupa o nosso pensamento, nós vamos acabar guardando no nosso coração. E a nossa mente, o nosso coração tem que ter saúde. Então é pensar em tudo que é bom, justo, agradável, de boa fama. Seja isso que ocupa o seu pensamento. Por mais que você esteja enfrentando provas, irmãos, eleve os seus pensamentos a Deus. Foi isso que Jó fez. Jó, ele nunca desviou os seus pensamentos de Deus, irmãos. Nunca. Ele falou, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa terra. Então nós vemos que daí Jó conseguiu superar todas as adversidades. Amém, meus irmãos? Então, por maior que seja a luta, procure ter uma mente sã. O apóstolo Paulo, quando estava numa das piores prisões que ele poderia experimentar, irmãos, estava ali na prisão, numa masmorra. Mesmo assim, ele ainda escreveu uma carta da prisão e ele disse, alegrai-vos sempre. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Não fique ansioso, ore, Seja conhecida as suas súplicas. Ocupe o seu pensamento de tudo que é bom. O apóstolo Paulo estava na prisão. Mas ele tinha o quê? Uma mente saudável. Uma mente sadia. Então, se nós tivermos uma mente sadia, uma mente focada em Deus e nas coisas boas, que Deus já fez e ainda vai fazer nas nossas vidas, se nós tivermos fé, se revestirmos do capacete da salvação, nós poderemos suportar qualquer aflição. Amém? Receba essa palavra na sua casa, na sua vida. Deus está no controle da sua vida. E assim como ele deu a vitória para Jó, ele vai te dar a vitória também. Glória a Deus! Vamos aqui para o último versículo e receba essa palavra na sua vida nessa noite de hoje. 1 Pedro 1, versículo 7. Diz assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém, irmãos? A aprovação da sua fé vai resultar em honra, glória, louvor na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, nosso Senhor Jesus, ele quer se revelar. É justamente nessa prova que você está enfrentando. Glória a Deus! Lá em Jó, capítulo 1, versículo 20, vai dizer que em tudo Jó adorou. Amém, meus irmãos? Vamos para a conclusão e nós já vamos estar orando aqui por todas as vidas. Conclusão. Nesta lição, vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente o homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação.
É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. Que você permaneça de pé diante da provação. Amém, meus irmãos? Essa foi a lição de hoje. Espero que tenha abençoado a sua vida. Espero que tenha te dado consolo e esperança para você suportar todas as provações. Pense no sofrimento de Jó. E ele venceu? Por que você não vai vencer também? Amém? Irmãos, próxima lição. Espero todos os irmãos. Agradeço a todos que ficaram aí até agora. Todos que entraram. Todos que vão entrar. Irmãos, Deus está dando crescimento porque essa obra é uma obra de Deus. Amém? E todos que estão recebendo aí, com certeza vão receber a bênção de Deus. Porque você está dando valor para a coisa mais importante do mundo. Para o livro mais importante do mundo. A coisa mais importante do mundo é a palavra de Deus. O livro mais importante do mundo é a Bíblia Sagrada. Você está estudando o livro mais importante do mundo. Amém? Guarde isso no seu coração. Próxima lição, lição número 5, o lamento de Jó. Espero você na quarta-feira que vem. Quero dizer aqui para os irmãos, todos que deixaram aí seu pedido de oração. Irmãos, fica difícil de eu orar por todos os nomes, porque os comentários vão passando aqui, né? E some depois. Eles vão passando e eu não vejo na hora. E fica difícil, né? Orar por todos os irmãos aqui agora. Mas eu vou estar anotando o nome de todos. Assim que eu encerro a live, eu pego o nome de todos e anoto no caderno. Estamos descendo 3 horas da manhã. Nas consagrações também nós descemos, nos montes. E nós vamos estar orando pela vida de todos. Amém? Deus, ele sabe de todas as coisas. E assim como Jó orou pelos amigos dele e Deus deu a vitória para os amigos, para Jó, para todo mundo, nós vamos orar aqui pelos nossos amigos também. E todos nós vamos receber a vitória em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quero pedir para os obreiros, quero pedir para os congregantes aí do ministério, irmãos. Vamos abençoar as vidas que estão aí do outro lado? Coloque aí nos comentários o lema da igreja, né? O lema ali do ministério. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo, né? Em tudo dê graças porque essa é a vontade do Senhor. Coloque aí, né? Para você estar abençoando essas vidas que estão aí do outro lado também. Amém, meus irmãos? Vou estar orando, vou estar encerrando. Agradeço a todos que interagiram aí. Foi uma bênção do Senhor. E isso deixa a gente motivado para que a gente estude cada vez mais e traga cada vez mais conteúdos aqui abençoados para abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Meu Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa lição abençoada que nos ensinou, meu Pai. Por maior que seja o nosso sofrimento, Senhor, por maior que seja a nossa provação, por maior que seja a nossa perda, meu Pai, nós aprendemos aqui que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor é soberano e em tudo o Senhor tem um propósito maior. Os planos que o Senhor tem para a nossa vida são planos de paz e não de mal. Muitas vezes nós não entendemos, Senhor, nessa terra. Mas, meu Pai, assim como Jó não entendeu, assim como Jó não teve a resposta, meu Deus, exata do Senhor, mas confiou, acreditou, teve fé e foi consolado, foi honrado, meu Pai, o Senhor abençoou ele em dobro. Nós cremos que o Senhor, meu Pai, vai fazer isso em cada vida também que está aí do outro lado. Meu Deus, talvez na cabeça de Jó, ele pensou que perdeu seus filhos para sempre, Senhor. Mas nós sabemos, meu Pai, que nós não perdemos quando nós estamos na presença do Senhor. Nós aprendemos, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, leva para a glória, leva para morar contigo, Senhor. Então, se existe alguma vida que está afastada dos caminhos do Senhor, alguma vida que ainda não te serve, meu Deus, que possa passar a servir nessa noite de hoje. Para que a gente não tenha perca nenhuma nessa terra, meu Pai. Para que a gente não tenha perca nenhuma eternamente, Senhor. Mas que a gente venha ganhar, meu Pai, a vida eterna. Ganhar tudo em dobro. E mesmo que não seja nessa terra, nós cremos que o que nos aguarda são coisas que nossos olhos não viram, que nossos ouvidos não ouviram, que não subiram aos nossos corações. São as coisas que o Senhor tem preparado para todos que o amam, Senhor. Nós cremos, meu Pai, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quero abençoar cada vida que ouviu pelo aplicativo. Quero abençoar cada vida, meu Pai, que participou pelo Facebook. Cada vida que colocou seus nomes, meu Pai, no caderno de orações. E essas vidas que eu ainda vou estar anotando, meu Pai. Essas vidas que participaram a primeira vez, que possam participar mais vezes, meu Deus. Abençoe cada vida, meu Pai. Sê com todos nessa noite. E desde já, nós te damos toda glória, toda honra, todo louvor, toda exaltação. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos que perderam alguma lição, os irmãos podem ir no YouTube, que ali nós deixamos todas as lições ali. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. E não perca amanhã, programação Maranata às 17 horas, com a nossa levita Suzane, programação dos jovens. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E obrigado a todos aí que têm somado. Deus abençoe a todos.